rapaziada, bora pra mais um dia. Mais um dia de rotina, né? De bike, trabalho e de volta. Já tô com o suporte de peito aqui pronto pra colocar o celular, né? Mexendo já tá aqui atrás, ó. Lavadinha, zero. Vamos nessa. Aí aquela olhada pra ver o que tem que enfrentar na volta, né? Escadão. Eu vou colocar pra marcar aqui no relógio. Eu sempre gosto de ir marcando no relógio o trajeto, né? Pra ver quanto tempo eu tô fazendo, como é que tá esse trajeto, que aí ele dá todos os dados ali de métrica certinho. Então eu sempre gosto de colocar pra ir entendendo como é que tá funcionando. E vamos nessa, vamos embora. Esse comecinho aqui é a parte mais complicadinha do trajeto, porque pega a parte de rua, né? Não tem ciclofaixa, então é no meio da rua mesmo, literalmente. Tem que ficar sempre ligeiro com os carros, aí o pessoal que entra na avenida, então tem que ficar ligeiro que algumas pessoas dão seta, mas muitas pessoas também não dão seta, então fica sempre de olho. E subir bem no cantinho aí, eu vou na contramão geralmente, porque melhor pro pessoal tá enxergando, né, que a bike tá vindo, se você correto aí na mão, né, na mesma mão da via ali, mas se vai na mesma mão, muitas vezes o pessoal não respeita, ou o pedestre que vai pro meio da rua, você tem que desviar, tem que ficar sempre ligeiro. Eu costumo subir aí nessa parte da contramão que pelo menos o cara tá me vendo, dá tempo dele tentar desviar, embora alguns passam ainda bem grudado da bicicleta. Mas é a parte mais complicadinha, essa parte do trajeto. Depois, lá em cima na avenida vai entrar em ciclofaixa, é bem mais tranquilo. Aí geralmente eu já corto pra lá, pra direita, porque eu lá pra cima eu vou começando a subir já pra cima da calçada, pra livrar um pouquinho desse monte de carro que desce de frente. Essa faixa também é a faixa do ônibus, então quando tem ônibus descendo aí não tem nem como, fica muito estreito, né? Mesmo que eu jogue pro canto, não dá pra passar os dois juntos. E aí eu vou nesse cantinho na calçada. Claro, eu sempre vou dando a preferência pro pedestre, né? Vou jogando a bicicleta bem pro canto. Aí, nesse momento tinha um pessoal descendo do ônibus. Não é sempre que eu pego aí os ônibus parados, então é mais livre, né? O casal ali dando um bom dia, aquele clássico bom dia entre os casais. Desviar aqui do pessoal. E aí sigo até lá em cima, quase no fim dessa rua aí, dessa avenida. Eu sigo pela calçada a maioria das vezes, para livrar também disso aí, dessa montoeira de carro descendo, evitar ali que pegue algum cara doido descendo ali e dá algum BO. Então vamos que vamos, subindo aí para chegar na ciclofaixa finalmente e seguir o trajeto mais de boa. Ó, pelo barulho já dá pra perceber, né? O cara vem a milhão na faixa do ônibus, o pessoal tenta tirar um pouquinho do lado. Os caras que vem regaçando, não tá nem aí. É bem o que eu falei agora um pouquinho, tem que estar sempre ligeiro, principalmente subindo nessa faixa, que embora ela seja a faixa do ônibus, o pessoal vem e não respeita, tá sempre correndo, tem que ficar esperto pra desviar.
onde eu vou finalmente chegando ali na ciclofaixa. Que aí essa parte é do lado direito a faixa do ônibus para quem vai, lado esquerdo a faixa do ônibus para quem desce pro centro. Então aí é a entradinha pra ciclofaixa. Daí pra frente começa a ciclofaixa até lá em cima na avenida. Então aí é os pontos mais que tem que ficar esperto, é o pessoal que para aí para poder atravessar. A ciclofaixa ela é um pouco estreita, né? Então tem um espaço bom, mas ainda assim, quando vem uma pessoa de lá ou de cá tem que estar sempre ligeiro. E as passagens por trás de pontos de ônibus, né? Tem uma galera que às vezes vem caminhando, vem meio que ali dando uma viajada na ciclofaixa e entra atrás do ponto aí para atravessar, assim, dá para passar pela frente quem tá caminhando. E aí não passa a bike e uma pessoa junto. Tem que um esperar pro outro passar, assim como também não passaria duas bicicletas junto. Então, tem que estar sempre ligeiro nisso aí e o pessoal trafegando, né? Andando de lá pra cá. Aí o que acontece é mais ou menos isso. A ciclofaixa eu vejo como um lugar que é para quem tá correndo ali, fazendo uma corrida ou fazendo uma caminhada mais rápida. Ou vem na bike, né? O pessoal que tá transitando de bicicleta, indo e voltando de trabalho, ou a galera que tá fazendo um treino mesmo, mas vocês vão ver que ao longo do trajeto tem uma galera que parece que tá só passeando na ciclofaixa. Aí fica meio que atrapalhando ali, meio que atrasando a galera que quer passar na ciclofaixa mesmo. Aí às vezes o ônibus para ali, ó, e o pessoal vai atravessar pro outro lado da avenida. Então você tem que ficar muito esperto, porque como o ponto é praticamente na ciclofaixa, né? Tem que ficar ligeiro. Aí eu cortei pela rua nesse pedacinho porque tinha uma obra aí. Do dia pra noite o pessoal destruiu esse pedaço da ciclofaixa, ó. Tá tudo quebrado. Então eu fui cortando aí pela rua na faixa do ônibus. Eu não sou muito fã de andar ali na rua, né? Tendo ciclofaixa, claro, sempre que tem a ciclofaixa eu dou preferência andar na ciclofaixa. Eu vejo que tem um pessoal que às vezes até anda mais na rua do que na ciclofaixa. Eu prefiro andar ali. Eu sei que a ciclofaixa tem muita ondulação, então pode ser para quem anda de speed principalmente. Às vezes prefere andar na rua do que na ciclofaixa por conta das ondulações e de alguns buracos que tem, mas eu sempre dou preferência pela ciclofaixa. Então eu cortei esse pedacinho pela rua. Aí já vou entrar de volta aí pra ciclofaixa. E aí já vai começar uma subidinha, ó. Eu já venho reduzindo aí agora algumas marchas. Porque ela começa uma subidinha leve e vai ficando cada vez mais íngreme. Daqui pra frente ela vai ficando cada vez uma subidinha mais apertada mesmo. Então aí eu já vou reduzindo, vou na moralzinha, porque tem um colégio ali, ó. Então tem uma galera que atravessa, que tem uma faixa de pedestre ali que vai de um lado ao outro. Então eu sempre venho bem de boas ali. Se o farol tá aberto pro pessoal ali que é pedestre atravessar, eu também paro. Prefiro esperar porque às vezes tem muita gente. Hoje não tinha muita gente, mas às vezes tem muita gente. Então a preferência é deles ali para atravessar, né? E vamos seguindo nessa. Seguindo que daqui a pouco a subida vai ficando cada vez mais íngreme. E vamos que vamos. E bora pra subida. Essa parte aqui até chegar lá em cima, que a parte de uma praça é só subida. É uma subida já mais íngreme, né? Uma subida um pouquinho mais pesada. Então na marcha mais leve, vou pedalando na moralzinha pra não forçar tanto.
Eu geralmente vou na pedalada até lá em cima, só desço realmente se eu tiver muito cansado, aí que eu saio da bicicleta e vou empurrando, mas geralmente eu vou assim mesmo. Então a gente tem uma galerinha às vezes que você pega descendo aí indo pro colégio, o pessoal dando uma passeada ali na ciclofaixa, aí tem que esperar, por exemplo, o rapaz tá descendo, tem que esperar, eu tô subindo e a gente vai meio que dando essa revezada, porque aí o pessoal às vezes tá passeando pela ciclofaixa, né? E aí acaba dando essa travada. Mas vambora, vamos nessa. Agora vamos atravessar essa faixa elevada aqui, que é uma rotatória, né? E tem essas faixas elevadas de travessia, porque no meio fica uma praça. E nessa praça aí tem um pedaço de ciclofaixa, né? Você vê o pessoal passando ali caminhando, também dá pra correr nessa ciclofaixa e andar de bike. E tem também uns negócios que o pessoal montou ali com alguns halteres de cimento que a galera fez. Tem quadra de basquete, tem uma areazinha de pista de skate. Eu corto pelo meio da praça ali pra não pegar a ciclofaixa, não atrapalhar muito a galera que vem correndo. Embora de manhã a praça é bem mais tranquila, né? Você vê um pessoalzinho passando ali mais indo pra escola, indo pro trabalho. Então é mais de boa. Agora à tarde a praça já fica mais cheia. Tá de uma outra faixa elevada, ó, que é, como eu falei, é uma rotatória. E desse pedaço pra frente eu já vou tudo na rua ali, não tem ciclofaixa, né? Vai ter ciclofaixa na avenida ali mais pra baixo. Porém, nessa parte do trajeto, eu já vou na rua, porque depois eu vou entrar lá pra dentro do bairro e tudo. Então tem que ir no cantinho aqui, tomando cuidado com os carros, que a galera também vem meio a milhão nessa avenida aí pra descer. São só duas faixas, né? Então a galera descendo, a galera subindo. Aí aqui é a avenida que eu falei onde tem ciclofaixa, ó, desse ponto ali da direita até lá embaixo, a avenida vai longe, né? Ali é tudo ciclofaixa. Mas como eu vou, igual eu falei, vou no cantinho aqui na rua, porque eu já vou entrar pra dentro do bairro. E aí tem que ser tudo pela rua. Então eu vou descer essa rua aí, é uma descidona boa, não dá pra ter tanta dimensão no vídeo, né? Mas é uma descida boa. E eu geralmente vou nesse cantinho. Aí às vezes tem gente que fala, mas vai na contramão, certo é você andar na mesma mão da via. Eu prefiro ir na contramão pela questão de que aí fica mais fácil da pessoa ver, igual eu comentei lá no começo. Porque o cara vem subindo aí e a rua, como ela não tem muita movimentação de pessoa em si, é só mais os carros, às vezes a galera vem um pouquinho mais rápido. Então eu prefiro ir na contramão porque é mais fácil, o cara tá me vendo de frente, eu tô vendo também a pessoa vir pra me desviar. Então fica melhor. E aqui pra dentro do bairro é bem movimentado, né? Então tem que ficar um pouco mais ligeiro, tem um ponto de ônibus, então fica mais estreito, tem que sair um pouquinho ali pra rua. Então tem que estar sempre atento, né? E é muito esburacado, ó. As ruas aqui é bem ruim. É o lado positivo de estar com uma mountain bike, né? Que a mountain bike ela tem esse amortecedor dianteiro aí no garfo.
O pneu já é mais largo, é cravejado, né? Então tem uns cravinhos ali, ele gruda mais, você não sente também tanto o impacto. É um pouquinho diferente da Speed. Eu nunca tive uma Speed, mas eu tinha uma bike que era parecida ali com a Speed, tinha um pneu fininho, só que com guidão reto, tipo de mountain bike, então era meio que uma mistura parecida com o que as gravel, né, que tem hoje em dia. Que a gravel, o pneu é mais largo, como o de mountain bike, com guidão ali de speed. Então era no sentido mais ou menos assim. E vamos nessa, vamos seguindo, tem que ficar sempre atento aí. Aqui dentro do bike tem muita movimentação. Agora aí vem uma subida, viu? Essa subida é pesada, é pior do que aquela outra que eu tava na ciclofaixa. Aí é uma rua que é uma subidona. E aí eu já subo no zigue-zague olhando, claro, se não tem carro descendo ou subindo, né? O tempo inteiro atento. Porque compensa mais do que eu descer da bike e ir empurrando. Como é um traçado bem curto, né? Essa rua ela é curtinha. Embora pareça longa quando você tá pedalando ali na subida. Mas é bem rápido. Então aí eu já vou bem de olho nas coisas. Vou ligeiro também nesse cantinho porque entra carro aí. E vamos seguindo. E agora eu vou chegando no fim do meu trajeto, nesse primeiro vlog. Vou postar depois a volta, que eu faço por um outro caminho, um outro trajeto. Então fica de olho aí no canal, curte, compartilha o vídeo, segue aí, que eu vou... Esse é só o primeiro, eu vou postar cada vez mais aí, vai ter uns vlogs legais, não só de bike, mas também de corrida, de exercício. Vamos nessa, valeu!